Você já se sentiu mais um no meio da multidão? Tem o sonho de ser contratado por grandes empresas? Então fica aqui com a gente porque vamos te contar umas diquinhas para você se destacar na multidão. Olá, eu sou a Letícia e você está ouvindo mais um Pragma Talk. Já sabe, né? Se inscreve no canal, fica por dentro de todas as novidades, não perde os novos episódios. E hoje eu tô aqui para conversar com a Gislândia sobre como se destacar na multidão nesse mercado de trabalho que é tão grande. Bem-vinda, Gi. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo? Obrigada, Leite. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, sou Gislândia, podem me chamar de Gi. Sou profissional da área de recursos humanos com foco em Talent Management e Learning Development. Vamos bater um papo aqui, como a Leite disse, e passar algumas dicas para vocês se destacarem aí no mercado de trabalho. E quando a gente fala assim em mercado de trabalho, a gente pensa em infinitas possibilidades, né? Então, como a pessoa pode ter um foco, encontrar, né, um caminho para seguir e fazer algo para se destacar ali naquele caminho? Olha, eu acho que quando a gente fala de foco, envolve muito já o autoconhecimento, né? Porque o foco profissional ele pode mudar de pessoa para pessoa. E não necessariamente por questão de formação ou por área de experiência. Então, eu diria que o primeiro passo é definir que foco é esse, né? Ou para onde você quer olhar, que tipo de carreira você quer construir agora, a curto prazo ou longo prazo. E a partir disso, você mapear qual é o teu diferencial. E aí o diferencial ele pode ser desde uma formação, uma especialização, o idioma ou até mesmo a bagagem de carreira, de experiências que você tenha. Então, autoconhecimento vai definir o que você tem de foco, né? Ter essa clareza e a partir disso você mapear o que você tem que vai se diferenciar e vender isso também durante uma entrevista, né? Não só no currículo, mas a parte do mapeamento, de você se conhecer, é para você poder vender na hora que você for se apresentar para uma empresa. E esse autoconhecimento, ele também ajuda a pessoa na hora de ver as habilidades que ela tem, né? Tanto as habilidades técnicas quanto aquelas comportamentais. E falando assim de soft skills, o que é exatamente, para quem está ouvindo, não conhece muito bem esse termo, o que é uma soft skill? Olha, se você não conhece ainda, pesquisa mais sobre isso, porque é um grande diferencial no mercado de trabalho do agora, né, e do futuro também. Mas as soft skills são todas as habilidades comportamentais e relacionais, tá? Por isso que ela se diferencia das habilidades técnicas, que é aquilo que você consegue num curso formal, num treinamento. Então, a habilidade de soft skill é a habilidade de se comprometer e também se relacionar com as pessoas. A gente fala aí de soft skill muito conhecidas como inteligência emocional, né, resiliência, colaboração, como que você trabalha as suas habilidades sociais na tua vida pessoal e também dentro das empresas. Então, as pessoas que hoje ainda estão focando em habilidades técnicas, eu convido a começar a olhar para soft skills, a identificar isso e trabalhar no seu dia a dia, tá? Ela não se aplica só no ambiente corporativo. Na vida social, na vida educacional, na vida familiar, as atividades relacionais estão cada vez mais presentes, né? Então, a gente tem sim que estar atenta a essas habilidades chamadas soft skills. E tem aquelas soft skills que são, assim, essenciais para todo profissional? Com certeza, tem. Eu destacaria entre elas a comunicação, né? Independente da área técnica que você atua, independente de quanto tempo de experiência você tenha, você tem que minimamente saber se comunicar. E quando eu falo saber se comunicar, a gente tem que saber falar e também saber o momento de ouvir. Né? Não só ser um orador, uma oradora de falar bastante, mas a comunicação é algo que está presente independente de cargo, função e senioridade, e também a colaboração. Saber trabalhar com outras pessoas, né? Respeitando também as diversidades diferentes, é algo que se destaca muito no mercado, tá? Independente da área técnica em que você está. Tem que saber se comunicar, tem que saber colaborar e também dar espaço para a diversidade de outras pessoas. A gente vê essa questão da colaboração crescendo muito hoje, né? As empresas estão trabalhando muito com equipes diversas, multiculturais, às vezes até de outros países, todas juntas no mesmo projeto. E para quem trabalha, por exemplo, na área de tecnologia, que tem muito essa miscigenação de cultura, de países e tudo mais, tem alguma soft skill que seria, assim, muito bacana a pessoa que trabalha na tecnologia desenvolver?
Olha, eu diria que a inter-relação, né, com outros departamentos. Porque antigamente, quando a gente falava de tecnologia, era uma área que era vista muito, que trabalhava escondida, que não se relacionava, né? A gente pensava no indivíduo com o computador e trabalhando ali o dia inteiro. Ficava ali na salinha, escondidinho, né? Era o cara da TI, né? Você quase não via ele, só via ele quando você precisava de alguma coisa no teu computador. E a pessoa vinha, resolvia o teu problema técnico e ia embora. Hoje em dia, a tecnologia está saindo da área de TI. Ela está se relacionando com outros departamentos porque as tecnologias estão sendo utilizadas em ferramentas, em desenvolvimento. E isso fez com que os profissionais de TI precisassem desenvolver soft skills. Tá? Então, a gente tem aí essas habilidades para a área de TI, começa a necessidade de sair da parte técnica, saber se comunicar, saber colaborar, saber ter empatia, saber trabalhar em projetos, né? A gente está falando de projetos. Hoje, TI está envolvida em muitos projetos, desde a área de RH, finanças, da própria tecnologia, marketing. Então, a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, a colaboração, acho que é algo diferencial também para esse profissional. Uhum. E qual seria, assim, o melhor caminho para a pessoa desenvolver uma nova habilidade ou uma que está ali meio fraquinha? Por exemplo, uma pessoa que ela é mais tímida, ela quer desenvolver melhor a comunicação, ela quer interagir melhor com a equipe. Qual seria o melhor caminho para essa pessoa desenvolver a habilidade? Bom, se ela já tem isso mapeado, né? Então, por exemplo, eu sou um profissional e me identifiquei que eu tenho uma oportunidade de me desenvolver em comunicação. Primeiro, eu posso mapear em que momentos eu posso me desenvolver nisso. Eu participo de reuniões, eu sou envolvida em projetos com outras pessoas? Sim, então eu tenho um ambiente onde eu posso me propiciar para poder me desenvolver a comunicação. Depois começa com pequenas metas, né? Então eu não vou chegar amanhã totalmente numa reunião já falando, né, ocupando todo o espaço de fala. Coloca pequenas metas. Amanhã na reunião eu vou pelo menos fazer uma pergunta, né? Então vou me expor um pouco mais para me comunicar. Faz isso, depois coloca na outra reunião, no próximo encontro, eu vou pelo menos levar uma ideia daquilo. Vou falar nem que seja 30 segundos, né? E também, ao mesmo tempo, eu pedir feedback. As pessoas que vão estar envolvidas nesses momentos em que você vai se expor na comunicação, pergunta para elas como que foi, né? E uma outra dica que eu daria também é ter pessoas referências. Quem que é aquela pessoa que você acha que se comunica bem, seja dentro do seu espaço profissional, seja na internet? Começa a ver o que ela faz de diferente e começa a repetir mesmo. Treina, sabe? Treina em casa, treina no espelho, se coloca naquilo, porque quando você treina, você aumenta a sua autoconfiança. Né? E daí, na próxima vez, numa realidade, eu tenho mais chances de me sentir confortável e poder me expor. Então, pratica, mapeia, se coloca pequenas metas, né? Vai aos poucos no seu limite, no seu ritmo, e tem alguém de referência. Veja o que essa pessoa que você acha que se comunica super bem faz e repete. Pega aquelas boas práticas dentro do teu perfil e repete isso no seu dia a dia. Acho interessante também a gente não se comparar, né? Porque aquela Não. pessoa, de repente, ela já tem uma facilidade natural de se comunicar, você quer no dia seguinte estar falando igual ela. Não é assim, né? Cada um tem um tempo, tem que desenvolver, tem ali um processo, né? Não adianta criar, vou acordar e você comunicador, você é influencer. Não é assim, né? Não, não é. Por isso que é importante saber o teu limite, né? Às vezes eu pego uma referência de uma pessoa que fala super bem, mas eu não vou conseguir chegar naquele nível, porque não é o meu natural. Mas até onde eu consigo para eu poder me destacar, para deixar um pouco essa timidez de fora, que talvez essa timidez pode estar fazendo com que eu perca oportunidades de me expor, das pessoas conhecerem as capacidades, os conhecimentos que eu tenho. Então, até onde eu posso ir? Não preciso me tornar um Silvio Santos da vida, né? Mas qual que é o meu limite e o que o Silvio Santos faz que eu consigo aplicar na minha naturalidade? Então, acho que essa que é a dica. Não é copiar, como você falou, mas é ver referência e o que aquilo se aplica para você, o que cabe dentro do seu limite de exposição, se a gente está falando de comunicação. E uma outra forma da gente mostrar as habilidades é usando a internet, né? Principalmente o LinkedIn, que está tão forte hoje. Qual que é, na sua visão, a importância de ter um perfil no LinkedIn? Eu acho que se a gente falar de profissionalismo, né, é necessário. Porque hoje o LinkedIn é a ferramenta que muitas empresas, as grandes empresas, utilizam para captar seus talentos, além de promover a sua marca empregadora. Então, falando no ambiente profissional, ter o LinkedIn é mais do que essencial. Tá? Quem não está no LinkedIn tem oportunidade de ser encontrado, né, de achar uma nova profissão, de fazer uma transição?
Tem, mas eu diria que fica um pouco mais difícil, porque hoje muitas empresas utilizam essa ferramenta e até empresas que trabalham com headhunters ou consultorias de recursos humanos, né, o famoso recrutamento e seleção, essas empresas também usam o LinkedIn como base para fazer seus filtros e achar esses profissionais. Então, o LinkedIn é essencial para a carreira profissional de uma pessoa. Para você que já é nosso aluno da Pragma School, tem na nossa jornada uma aula específica sobre LinkedIn, como criar o seu perfil, colocar uma foto bacana, descrição e tudo mais. Então já pega essa dica e capricha no seu perfil. E a pessoa assim que ela já tem um cargo sênior, ela já está um pouco mais estabilizada na carreira, mas ela quer mostrar que ela tem uma autoridade no assunto, né? Ela quer mostrar que tem relevância no mercado. Qual caminho ela pode seguir para fazer isso? Para mostrar para o mercado que ela tem autoridade, que ela conhece aquilo, que ela, de repente, é uma expert, é até doutora, enfim. Como ela pode fazer isso? Ela tem que mostrar, né? Porque para quem trabalha com essa pessoa, já tem isso mais fácil. É fácil de enxergar, né? Dentro daquele ambiente, daquele grupo profissional na empresa. Mas se você quer se expor para além desse meio social corporativo, usa o LinkedIn para expor o que você está fazendo. Quais são as suas formações, né? Hoje em dia tem tantos cursos online, EAD, desde que surgiu a questão da pandemia. Faz o teu curso, publica o certificado. Isso é o teu marketing pessoal profissional. As pessoas precisam saber que você está buscando conhecimento, que você está se especializando, fez algum treinamento dentro da sua empresa, publica uma foto, fala um pouco sobre o tema que foi discutido. E se você realmente tem autoridade, senioridade e domina o conteúdo no qual você está exercendo a tua questão profissional ou que você quer mostrar para o mercado que você está fazendo uma transição, escreve sobre isso. O LinkedIn tem, inclusive, a possibilidade de você criar artigos. Então, uma pessoa que domina um assunto pode escrever artigos. Então, eu diria que a dica quer mostrar autoridade no mercado? LinkedIn é ótimo para isso. Você capta seguidores, as pessoas veem, as pessoas publicam, as pessoas curtem. E isso dá interação para visualizações no teu perfil. Mas você precisa dizer para o mundo o que você está fazendo, né? Às vezes eu sou muito boa dentro da minha empresa, dentro do meu time, sou reconhecida ali, mas se eu quero mostrar para além, se eu tenho isso no meu perfil de carreira, na minha ambição profissional, publica, gente. Publica tudo o que você achar relevante para o teu ponto profissional, porque o LinkedIn é uma ferramenta de conexão profissional. Às vezes a pessoa até tem um monte de artigo que ela fez ali para o meio acadêmico, que seria muito bacana postar nas redes sociais, mas fica só ali fechadinho, ela e o professor, né? Seria muito bacana a pessoa expor. Então, você que tem um artigo aí guardado na gaveta, coloca na rede, coloca no LinkedIn, faz aí postagens, movimenta a sua rede. E a pessoa que ela quer mostrar também trabalhos voluntários, projetos, outros eventos, cabe mostrar isso também no LinkedIn, essas outras atividades? Cabe. A gente só tem que cuidar, por exemplo, a atividade de voluntariado, ótimo, é perfeito. As empresas olham muito hoje para as pessoas que estão envolvidas em questões sociais, né? Então, é atrativo profissionalmente, mas outros eventos, digamos, particulares que não estejam diretamente conectados com o âmbito profissional, hoje a gente tem outras redes sociais onde a gente pode fazer essa exposição, né? Então, a gente precisa realmente entender qual é o perfil e o canal de comunicação do LinkedIn para que tipo de informação você coloca. Eu diria que, se são coisas relacionadas ao teu ambiente corporativo, à tua profissão atual, à tua formação, né, de faculdade, especialização, ou até mesmo sobre algo que hoje você não está trabalhando, mas você quer fazer um movimento, você quer que o mercado veja que você está caminhando para isso, publica. Coisas pessoais, a gente tem outras redes, né? Talvez o Facebook, o Instagram, agora tem o TikTok, enfim. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar muito isso, né? O que eu posso numa rede e o que eu posso na outra. Lembrando que o LinkedIn é uma ferramenta de conexão profissional. Então, a gente tem que usar para isso. Tem que ter esse limite, né? Do que expor ali da vida pessoal, profissional, para também não ficar chato para quem está olhando, né? Exatamente. Acho que usar. Não é tão relevante para uma empresa ver aquele monte de postagem ali do seu pet, né, da sua família ali, âmbito mais pessoal, mas para os teus seguidores do Instagram vai ser maravilhoso. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Às vezes a gente até vê alguns posts, né, em caráter pessoal no LinkedIn, mas é quando falam muito de superação, onde você quer reconhecer alguém que vai estar conectado com os seus valores, né, como pessoa. Então, às vezes pode acontecer isso e o LinkedIn, quando tem esses posts,
quando bem estruturados e realmente conectado com algo de superação, de conquista familiar, de reconhecimento, tem uma interação muito forte, as pessoas gostam, né? Então, pode ser utilizado para isso. Mas, sei lá, meu aniversário, vou lá postar uma foto eu na balada, né? Talvez não seja a rede para isso. Como a Lê falou, o Instagram é o melhor. Vamos lá, as pessoas no Instagram querem ver isso. Mas no LinkedIn a gente usa muito com esse foco profissional, né? O que está conectado com seus valores profissionais de agora ou do futuro e que vai ser atrativo. Como eu falei, as pessoas buscam, né? As headhunters, as empresas buscam os profissionais no LinkedIn. Então, se for algo que vai atrair o teu currículo profissional, manda bala. Usa o LinkedIn também. Mas tem que ter esse filtro aí na seleção da rede social. Sim. E a pessoa que ela já caprichou no perfil, né, ali do LinkedIn, tá arrasando, postando ali conteúdo relevante, mas na hora da entrevista ela desliza. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Qual dica a pessoa pode ter ali para a hora da entrevista? Eu daria um passo até um pouco antes da entrevista, tá? Então, eu diria que na hora que a gente vai captar uma empresa, pesquisar um mercado, ou que alguém nos liga, né, e fala, ó, tá interessada, falar um pouquinho aqui da vaga, veja se realmente está alinhado ao que você precisa, ao que você quer, tá? Porque às vezes a gente vai para uma entrevista e não é o que a gente quer. Aí a pessoa te chama, daí ou você aceita e fica frustrada, né? Não era isso e acaba saindo, ou você diz que não, vai lá até a última etapa e fala, não, não quero. Então, por que você foi até a última etapa, né? Então, eu daria um passo antes. Se comprometa no momento de entrevista, de ir lá falar com o profissional, de conhecer a empresa, a cultura, se aquilo realmente está conectado com o que você busca. Ah, se não, talvez é melhor ser sincero e falar, não estou no momento, né? Não é o que eu estou buscando, não estou em transição. Mas se você definiu que é isso e foi para a entrevista, se prepara. A preparação, ela é a chave, gente. E a preparação, eu quero dizer tanto de pesquisar a empresa, né? No mínimo, o que a empresa faz, aonde que ela está. E aí você pode consultar, inclusive, o LinkedIn, porque hoje as empresas usam o LinkedIn para promover a sua cultura, para promover a sua marca empregadora, né? Então, veja ali o que eles estão postando, do que essa empresa fala, né? Onde que é o mercado, quantas pessoas tem, enfim. Conhece minimamente, pesquisa minimamente, dá um Google da vida nessa empresa. Se está conectado com o que você quer, manda bala, vai para a entrevista. Na entrevista, gente, a comunicação é chave. E aí, quando eu falo de comunicação, você ter clareza sobre quais são os seus pontos fortes para você vender, que a entrevista ela é uma venda, né? Você está ali se promovendo porque você quer que a pessoa te veja e você quer se destacar entre todos os demais candidatos. Então, se comunique bem. Treina ou cria até um script. Eu fazia muito isso. Criava um script, né? A gente já sabe algumas perguntas chaves que sempre ocorrem numa entrevista. Então, já vai preparado a isso, ou joga no Google, principais perguntas de uma recrutamento e seleção. E traz ali as informações relevantes, aquilo que vai brilhar você entre os candidatos, tá? Então, o que você tem de experiência? Fala bastante de cases, os recrutadores adoram ouvir cases, ou seja, o que você fez no passado com pessoas, sozinha, o que você aprendeu, você implementou algum projeto, alguma ferramenta, que dificuldades você teve, como você saiu dessa dificuldade. Então, vai já com uma história montada, um roteirinho, né? Se prepara para isso, treina, e eu treino muito, né, para quase tudo, assim. Hoje eu tava vindo aqui, eu treinei em casa antes. Se eu for fazer um treinamento, eu treino antes. Então, treina com um companheiro, uma companheira, ou com o espelho mesmo. Faz a pergunta, responde, vê se ficou claro, né? Porque às vezes a gente fica falando muito, dá muitas voltas. Então, veja se ficou claro e vai com segurança, assim. Se prepara minimamente, conhecendo a empresa e sobre o que você vai falar para se vender, para se destacar. E vai com sucesso, né? Presta bastante atenção ali nas perguntas para você poder responder assertivamente. É muito interessante a gente pensar, né, em se preparar para a entrevista, porque hoje a gente vê que tem muitas empresas querendo usar os candidatos para algum tipo de meio ilícito, né, ou até essas pirâmides, enfim, outros golpes. A gente depois acaba vendo lá na reportagem, né, que a empresa era picareta, que acabou não pagando salário de um monte de gente. Como é que a gente pode identificar antes essas empresas ruins, digamos assim? Como que a gente pode fugir dessas empresas ruins? Eu acho que na hora de dar o Google,
Você coloca lá o nome da empresa e já vai aparecer 1000 coisas, né? Então, você dá uma olhadinha do que tem ali. Se for uma empresa que já tem uma reputação não tão boa, já vai estar nas primeiras links ali que vai abrir na tela, algum comentário, alguma queixa. Tem algumas ferramentas, inclusive, que as pessoas, tanto as que estão trabalhando quanto as que já saíram, conseguem avaliar a empresa em vários quesitos. Salário, cultura, crescimento, liderança. Uma das mais populares é a Glassdoor. Então, você coloca lá na Glassdoor, você coloca o nome da empresa e tem milhares de empresas lá. Então, talvez, né, muito possivelmente, essas empresas com uma reputação não tão boa estão lá e você consegue ver a avaliação dela em vários pontos e também comentários. As pessoas comentam, né? E aí você já tem uma ideia. Poxa, quero mesmo estar nesse ambiente ou não quero? Pode ser uma escolha. Às vezes, apesar de todas as queixas, para aquele momento, é uma oportunidade para aquele profissional. E tudo bem, mas você já vai ciente do que as pessoas estão falando dali, né? Então, tanto para identificar essas culturas, a reputação da empresa, essas que não são tão boas e as que são boas, é a ferramenta que a gente pode utilizar, tá? Se tiver a oportunidade, se você conhecer alguém ou tiver uma facilidade também de abordar algum profissional que trabalha nessa empresa, e o LinkedIn é uma ótima oportunidade para isso, manda uma mensagem para a pessoa, né? Vou participar de um processo seletivo, como que é trabalhar aí? Normalmente os profissionais são muito abertos se você faz esse chamado. E aí a pessoa responde, né? Você consegue também ter um filtro de alguém que está ali naquele momento, porque a gente não pode ser muito generalista. Às vezes eu leio uma notícia no Google, mas às vezes é uma notícia, um comentário sobre a reputação muito antigo. E as coisas mudam, as empresas mudam, então eu não posso só me prender nisso. Então a gente tem que achar outras maneiras também de saber como que é esse conteúdo, como que é essa cultura hoje lá. Tá? E, de novo, aquilo que eu falei antes, né? O que você está buscando? Sim. Né? Porque quando você vai olhar a reputação de uma empresa, tem coisas muito boas, tem coisas não tão boas. E daí pode fazer sentido para mim ir para essa empresa, mas talvez para você não. Por quê? Vai depender do momento, vai depender do contexto, vai depender da necessidade, do que você está buscando. Talvez o que eu estou buscando, mesmo essa empresa ruim, né? Ou com uma reputação não tão boa na internet, me atende na grande parte das coisas que eu quero. Talvez para você não. Então, a gente não pode generalizar, né? O que é bom para mim, talvez não é bom para você. Tem que colocar na sua própria balança se aquilo faz sentido ou não, né? Exatamente. Por isso que é importante lá a primeira perguntinha que você falou do foco, né? O que você está buscando? Ou às vezes você não está buscando, né? Estou trabalhando, alguém me abordou. Alguém me abordou. Vai que, mas tal, se alguém te abordou e vai que tem uma possibilidade de fazer uma transição, o que te levaria a fazer essa transição? E aí você tem que analisar de novo. É o salário? É a cultura? É o formato, o modelo de trabalho, que hoje em dia se fala tanto, né? Remoto, híbrido, presencial, enfim. O que faria isso? Porque isso são coisas que você vai definir na hora de dizer sim ou não. Sim, de repente a pessoa não estava ali buscando, mas veio a oportunidade até ela, né? Então tem que aproveitar. E acontece muito. Os grandes profissionais hoje em dia são, né? As empresas captam ali os talentos, às vezes a pessoa não está nem procurando. Mas ficou tão atrativo, quem sabe, no LinkedIn, né? Chama atenção, tá ali mostrando autoridade, senioridade, que chamou a atenção de alguém que viu, surgiu uma oportunidade, opa, eu quero aquela pessoa, vou abordá-la, né? Vou abordá-lo. Então, a gente tem que estar sempre aberta para isso, mas saber o que faria essa transição, o que você está buscando, para ver se faz sentido, né? Não se desesperar, tipo, vou mudar. Tem que ver se aquilo está conectado com a tua ambição profissional. Sim, com certeza. E falando aí de trabalho remoto, trabalho híbrido, né? Você vê que a oportunidade da pessoa trabalhar para outros países tá mais forte agora, a oportunidade, de repente, até de carreira internacional, ir morar fora, ou trabalhar aqui no Brasil para clientes de fora. Como que você vê essa movimentação no mercado hoje? Eu acho que é super possível, né? A gente já vê, conheço pessoas que sim, tanto pessoas que saíram do Brasil com uma oportunidade de trabalhar em outros países da América Latina, América Central, até mesmo Europa, né? E pessoas que estão hoje aqui, mas prestando serviços em modelo remoto para empresas de fora do Brasil. É óbvio que algumas áreas têm mais oportunidades do que outras, então, obviamente, a área de tecnologia, né? Quem trabalha no mundo de startup, ou dependendo do mercado financeiro, ou de serviços, o
produtos dessa empresa tem mais abertura, mais facilidade, ou até mesmo antes da pandemia já tinha isso. Outras áreas talvez está começando a fazer um movimento agora, mas acho que é super possível. Se você estiver preparado, se for o que você está buscando, né, na tua ambição, e se for o modelo de trabalho que você deseja, eu acho que dá para fazer várias pesquisas e encontrar uma oportunidade para você. Né? E não é todo mundo que se adequa a trabalhar remotamente, de não ter uma pessoa perto, de não ter um escritório para ir, de não conhecer o seu colega. Mas tem pessoas que gostam disso e conseguem lidar com isso de uma maneira produtiva e saudável. Se for o seu caso, tem muitas oportunidades. Se você estiver aberto, preparado para essas oportunidades, com certeza hoje em dia o mercado está bem expansivo em relação a essas oportunidades de sair do Brasil ou de se recolocar aqui prestando serviços para empresas de fora do nosso país. E aí entra o idioma, né? Porque muitos profissionais perdem essas grandes oportunidades por não ter investido lá atrás num idioma. Na tua visão hoje, assim, como é o mercado de trabalho para quem tem idioma, para quem não tem? Como que tá esse movimento em questão de idioma? Eu diria que se você quer crescer profissionalmente, ter uma ambição de trabalhar em grandes corporações multinacionais no nosso país ou fora, tem que ter o idioma. Tá? Essas empresas buscam isso e o idioma é um diferencial. Eu posso dizer por mim. Eu tenho alguns idiomas que abriram portas, que eu não conseguiria aquela profissão, aquela oportunidade, se não fosse esse diferencial entre os candidatos, tá? Mas eu tinha essa ambição. Então, como você falou, fui me preparando desde muito tempo, tá? Então, para quem quer essa ambição, quero trabalhar numa multinacional, quero morar fora do país, quero ser remunerada trabalhando daqui do Brasil, mas ganhando em euro, em dólar, qualquer outra coisa, tem que se preparar, né, gente? O português também vem crescendo muito dentro de grandes empresas, né? O nosso mercado brasileiro, ele vem crescendo, então acaba, dependendo da sua profissão, dependendo da empresa que você trabalha, também sendo uma oportunidade, mas ainda é muito pouco. Né? A gente sabe que o inglês, mandatoriamente, é o primeiro, né? Uma língua global. Sim. Então, quem tem inglês sai na frente, né? No mercado. Se você tiver uma experiência, o inglês, você sai mais ainda na frente. E eu já vi pessoas conseguirem vagas por ter o idioma mesmo sem ter a experiência. Por quê? Porque naquele momento a oportunidade, a empresa precisava de alguém que pudesse se comunicar com seus clientes fora do país, mesmo que não tivesse a habilidade técnica. Então, eles trabalharam a habilidade técnica depois, tá? Então, em primeiro lugar, o inglês e o espanhol também vem crescendo muito já há muitos anos, tá? O mercado da América Latina, América Central está em grande expansão. E, então, quem tem muita dificuldade para falar inglês, que é realmente muito complicado e difícil, não aprende tão fácil e tão rápido, eu diria que o espanhol é com certeza aí também um idioma novo, mais próximo do nosso, do português, mais fácil de aprender, em pouco tempo você já consegue ter uma comunicação básica, mesmo que no portunhol, né? Sim. E o mercado está olhando muito para isso. Tem muitas multinacionais aqui no Brasil ou em outros países da América Latina que, quem sabe, você pode se destacar. Então, o idioma cada vez necessário. Quem já se preparou, ótimo, ainda mais agora com essa onda de globalização, de tecnologia, de startup, enfim, está conseguindo se colocar em posições super interessantes, né? E conseguindo grandes crescimentos profissionais. Mas isso é uma tendência que fica. Cada vez mais a gente vai ser globalizado. Cada vez mais eu vou precisar me conectar com pessoas, da Ásia, né? Então, minimamente, eu vou ter que falar alguma coisa. E se essa é a tua ambição, ainda dá tempo. Então, para quem ainda não fala nenhum idioma além do português, gente, dá tempo. E hoje em dia tá bem mais fácil, porque, né, internet da vida, YouTube, Duolingo, Google, enfim, você aprende. O que você precisa é ter minimamente o interesse. O interesse. Né? É a chave, né? É a chave. Se você tiver o interesse, você aprende tudo. E quem, às vezes, não tá, assim, não tem definido ainda qual habilidade vai desenvolver, pode começar pelo idioma, né? Pode. Se tem essa ambição, sim. Porque, às vezes, tem pessoas que não têm, né? Eu quero crescer profissionalmente, mas eu não quero trabalhar numa empresa com outras culturas. Obviamente que aí o mercado fica um pouco mais limitado, né? Dependendo da sua profissão. Então, você fica muito limitado naquilo. Mas se é a tua ambição, ótimo, super apoio. Mas se você quer crescer, quer se abrir, quer abraçar oportunidades que talvez possam surgir, com certeza, o idioma é algo que você pode começar.
E hoje está muito na mão, como a gente estava falando, né? Então, tá aqui. Muito mais fácil, né? Antigamente, para a gente aprender o idioma, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir numa escola de idiomas. Você não tinha como aprender em casa. Você tinha que ir na escola, você dependia daquele professor e você trabalhava em casa minimamente naquelas páginas de livros que você tinha. Então, era muito limitado. Hoje em dia, está na palma da mão. Você consegue aprender de graça, se você tiver vontade, disposição, interesse e se programar para isso, né? E daí é uma visão que você consegue ter de amplitude de carreira profissional, tá? Então, o idioma é ótimo, gente. É fácil? Não é fácil. É rápido? Não é rápido. Mas dá tempo, independente da tua idade, independente da área que você tenha. Se você tem acesso à internet, fica muito mais fácil. Basta você querer ir buscar, né? Dá tempo, porque a tendência, gente, é assim, ó. Hoje é inglês e espanhol, daqui a pouco é outros e outros idiomas. Então, quanto antes você começar, melhor. Melhor. Inclusive, tem até gente que aprende idiomas por hobby, né? Gostou tanto ali de aprender aquele movimento, porque você movimenta todo o cérebro, né? Você tem ali experiências novas para poder aprender aquela cultura, aquele idioma. E às vezes a pessoa acaba até tendo o hobby de aprender idiomas. Mas tem outros hobbies também que a pessoa pode ter e isso traz algumas vantagens, né? Você indica ter um hobby? Você tem um hobby? Como é que você vê essa questão? Tenho, inclusive, eu sou essas pessoas que têm um hobby em estudar idiomas. Eu falo 4 idiomas. E eu gosto disso, né? E o meu hobby, eu conecto muito com esse desenvolvimento. Então, primeiro, indico ter um hobby? Indico. O hobby, né, para quem não conhece o termo, é uma atividade que pode ser prática ou mental, que nos tira do estresse. Né, que a gente pode sair dali, ficar num estado de flow, de tranquilidade, calmo, relaxar. E para alguns pode ser praticando exercício físico, né? Vai para academia e aquele momento é o momento de ter o hobby, de praticar isso. Para outros pode ser uma leitura, pode ser ver uma série, um documentário, leitura, música, enfim. Algo que vai sair da tua atividade profissional, né? Que você faz ali diariamente. Então, super recomendo você ter essa válvula de escape do estresse. Encontra o que seria esse hobby para você. Dei aqui alguns exemplos. Eu tenho um hobby, eu gosto muito de estudar, não só idiomas, então meu hobby é estudar. Cansa mentalmente? Cansa, mas para mim é prazeroso, né? Cansa, mas é um prazer para mim. Fim de semana, às vezes eu fico num domingo 10 horas estudando. Né? Meu noivo fala, meu Deus, você não para? Eu falo, não paro. Eu gosto disso. E eu uso o meu hobby para desenvolver. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de idiomas. Se eu vou assistir uma série, um filme, eu coloco no idioma que eu quero me desenvolver naquele momento. Né? Então, eu estou fazendo algo prazeroso, acompanhando a minha série, o meu filme, mas ao mesmo tempo eu estou ali me desenvolvendo numa habilidade que eu posso necessitar agora ou no futuro. Então, o hobby é necessário, veja qual é a tua facilidade para isso, pratique, né? Se é possível diariamente, ou no mínimo 2, 3 vezes na semana, esse hobby, para você se sentir com esse bem-estar, não ficar muito estressado, cansado. Ainda mais a gente fala tanto de saúde mental hoje em dia, né? Então, a gente precisa olhar para isso, colocar os nossos limites. E se puder juntar o hobby com um desenvolvimento, por que não? Né? Sim, tem muitos hobbies, né, que a gente pode desenvolver habilidades que vão até ajudar lá na frente a aumentar a produtividade no trabalho, aumentar aí algum outro projeto, vai te ajudar em um projeto, vai te ajudar aí até crescer, ter um outro cargo, porque você desenvolveu uma outra habilidade a partir daquele hobby, né? Sim. Estimula a criatividade, estimula aí tantas conexões, né, no nosso cérebro. E qual seria, assim, a última dica que você daria para quem está ouvindo? Eu acho que sempre está aberto a se desenvolver. Né? A gente fala muito hoje do termo do lifelong learning, que é aprender ativamente, tá sempre se reinventando, reskilling, upskilling. Mas é realmente isso, gente, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente, né? Porque você já é um profissional sênior, líder, diretor, que você vai se manter nesse ritmo, nessa senioridade, com tudo que você teve até aqui. Sempre tem que se reinventar. Então, a dica final é: primeiro, veja se dentro do que você tem de ambição você já está preparado, preparada para isso. E se não, o que mais você pode trazer para esse pacote de desenvolvimento para continuar crescendo, se você quer ir para outros níveis, né, de senioridade, ou até mesmo para se manter.
Porque o mercado está mudando, os modelos de mercado de trabalho estão mudando, os formatos, as relações, as habilidades, a tecnologia. Então, tem muita coisa que nem existia e que hoje a gente está aprendendo para se manter. Tem muita coisa que nem existe ainda e vai surgir nos próximos anos. Então, a gente tem que estar sempre com essa mentalidade de aprender, né? Cheguei até aqui, parei e não faço mais nada. Não. Né? Cheguei até aqui e agora? O que eu posso fazer mais? O que eu preciso fazer mais? Então, a dica é sempre se reinvente e construa o repertório. Você falou de criatividade, né? A produtividade. E o que traz esses dois itens? É o repertório, gente. É a bagagem. O que você tem, o que você leu, que podcast você ouviu, que vídeo você viu no YouTube, o que você viu no Instagram, no LinkedIn. O que tudo isso se junta na tua mente e te leva a ter ideias, insights diferentes, né? E que vai levar a uma maior produtividade, a se reinventar. Então, aprender, ler um livro, podcast, música, até mesmo documentários, filmes, cria repertório. E esse repertório vai aumentar a tua criatividade lá na frente. Então, a dica final é se reinvente. Continue aprendendo e sempre com esse olhar de que amanhã eu vou ter que aprender mais alguma coisa, depois mais e mais. Principalmente quem quer trabalhar na área de tecnologia, né? Que com certeza. Voa. As coisas voam. Simplesmente com certeza. voam. Então, muito obrigada, Gi, Obrigada. por essa conversa. Acredito que vocês aprenderam muito aí também. Compartilha com um amigo, compartilha com a mãe, com o pai, com todo mundo que possa aproveitar essas dicas também. Coloque tudo em prática. Se precisar, escuta tudo de novo, anota. E não perca os próximos episódios. Estamos aqui com muitos conteúdos legais para vocês. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigada.